Tarde a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos a mais uma roda de conversa do canal Travessia, Campo Analítico. Hoje com um tema bastante relevante, que é o psicanálise e linguagem, e com o tema O que é um pai para a psicanálise, com o psicanalista David Chariun. Antes de iniciar a roda de conversa, como sempre fazemos, eu já vou anunciar aqui, né, o que vai acontecer na próxima quinta-feira, às 16 horas, que será inclusive a nossa última roda de conversa desse ano. E teremos como convidada na próxima semana a psicanalista capixaba Cláudia Preti, que é membro da Escola de Psicanálise, Escola Lacaniana de Psicanálise de Vitória, e ela vai nos falar sobre a questão da terceirização da responsabilidade parental, um tema assim bastante atual e presente, bastante presente também na nossa cultura, né, que envolve várias questões, como quais os efeitos, por exemplo, dessa terceirização, né, dessa responsabilidade, que envolve inclusive a questão da função paterna, da função materna, né, quando isso é terceirizado, quais são as consequências disso, e ela vai nos falar um pouco sobre isso na próxima semana. Então, é sobre essas e outras questões que a Cláudia irá abordar aqui na roda de conversa, na próxima quinta-feira, às 16 horas, pelo Zoom do Travessia. Quero dizer também que as pessoas que estão nos acompanhando a partir das redes sociais, agradecer mais uma vez a participação, a interação, as sugestões que recebemos, tanto em relação aos convidados, como também aos horários. Eu estava há pouco comentando que quase todos os dias recebo aqui uma mensagem solicitando a mudança de horário. Vamos ver essa possibilidade a partir do próximo ano. Então, esse ano não foi possível, porque estávamos com a agenda já praticamente fechada até dezembro, né? Mas no próximo ano vamos ver, então, essa possibilidade, né? E para aqueles também que quiserem interagir, seja com contribuições, sugestões, pode enviar um direct pelo Instagram, ou mesmo abaixo da logomarca do Travessia, você pode clicar e enviar uma mensagem, ou enviar um comentário, uma sugestão. Agradecemos todas as interações. Finalmente, reforço aqui o aviso que esse ano a programação da roda de conversa vai até a próxima semana. Vamos dar um intervalo e daí vamos voltar na segunda quinzena de janeiro. Precisamente estamos agendados para o dia 22, né, com uma roda de conversa com a psicanalista francesa e presidente do CRIVA, né, que é uma instituição que estuda sobre a questão da voz e que pesquisa sobre a questão da voz na psicanálise, a Claire Gilly, que estará aqui, né, já estamos com ela agendada para o dia 22 aí de janeiro. Então, dados os informes, quero dizer que é com muita satisfação que recebemos aqui o nosso convidado de hoje, que vai nos falar sobre psicanálise e linguagem, o que é um pai para a psicanálise. No dicionário da língua portuguesa, a palavra pai, por exemplo, ela repousa, entre outras definições, que falam carne, sangue, laços civis, adoções, histórias compartilhadas. Pode-se dizer o pai também, no dicionário, como um genitor, um procriador, um progenitor. Ali também se escreve um homem que cria, que acolhe, que educa, que muitas vezes cobra, e que a vida não, muitas vezes não escolheu, né, como origem biológica, mas o desejo elegeu como presença, como no caso dos pais adotivos, né? Então, assim, seriam significações que deslizam no querer dizer quase tudo sobre um pai? Talvez, porque para a psicanálise podemos dizer que o pai é um significante que abre um corredor de sentidos, um significante que aponta para além do corpo que gera. Pai é o nome de um terceiro que chega para interromper o gozo fechado de dois, aquele que ergue um limite na tessitura indizível do desejo, marcando a ordem, a lei e a interdição. Freud, por exemplo, nos ilustrou isso pela via de um mito, que é o mito do pai absoluto, o mito da horda primeva, né? Um pai absoluto, voraz, sem contenção, cujo desejo ilimitado estruturava um domínio total.
Em Toque Tabu, por exemplo, ele escreve: o pai primitivo não conhecia restrições à sua vontade. Tudo lhe era permitido. E, paradoxalmente, é apenas a partir de sua morte que se inaugura a cultura, se instaura a culpa e se faz nascer o laço social. Podemos dizer que a emergência da função paterna está no gesto simbólico que separa, que diz não, que organiza, que transmite o interdito sobre o incesto e abre espaço para que o sujeito deseje. E o que é o pai, na visão lacaniana, que diz do pai real, simbólico, imaginário? Para Lacan, o pai não é exatamente alguém, mas uma função significante. No Seminário 5, por exemplo, Lacan nos lembra a metáfora paterna é o eixo da função do pai. Tudo isso pode parecer estranho, complexo e, ao mesmo tempo, delicado tentar traduzir esse pai que não é conhecido como genitor. Esse pai que muitas vezes se reparte em três na teoria de Lacan. E é por isso que hoje abrimos este espaço com um gesto de acolhimento, escuta e transmissão nessa tessitura entre psicanálise e linguagem para tentar clarear um pouco mais o caminho que percorre essas questões. Então, é com grande alegria e também com um agradecimento do aceita esse convite que recebemos hoje David Chariun, psicanalista, doutorando e mestre em ciências da linguagem, pesquisador dos dispositivos clínicos contemporâneos, membro ativo do Programa de Formação Básica em Psicanálise da Associação Psicanalítica de Itajaí, integrante do Grupo de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem da Unisul e do CRIVA Brasil. David, seja muito bem-vindo. Obrigado por aceitar e atravessar conosco esse campo que toca a linguagem, o desejo e o pai como função. E para início de conversa, eu te pergunto assim, como que foi a sua trajetória em relação a esse conceito, né, do que é um pai para a psicanálise? Nos conta um pouco sobre isso. Aham. Bom, em primeiro lugar, obrigado, Antônio, pelo convite. É um prazer estar aqui. É um prazer poder bater um papo sobre esse tema que atualmente é o tema da minha tese, né? Da minha pesquisa de tese. Na verdade, eu penso que o encontro com esse tema se deu pela minha análise, né? Porque é um tema, a relação com o pai é uma questão que eu tenho tentado trabalhar desde o começo da minha análise, né? Eu comecei a minha análise em 2016, ainda continuo, né? Então, é algo que eu venho trabalhando há muito tempo. É, é bem interessante porque, inclusive, para minha tese, eu elegi um romance, né? Que é um romance italiano que se chama O Mal Obscuro, escrito por Giuseppe Berto. É de um romance autobiográfico. Nesse romance, Berto tenta representar um pouco aquela que ele chama a sua luta contra o pai. É muito interessante porque quando encontrei esse romance, é claro que me identifiquei muito, porque também na minha análise, se eu parar para pensar, teve uma certa luta, né? Ou melhor, teve uma relação com esse pai demarcada por tempos, né? Demarcada por tempos específicos. Talvez um tempo de luta, um tempo de afastamento, um tempo de agressividade, tempo do amor, aí vai, né? Cada, cada momento com esse pai foi marcado por um trabalho na análise é muito intenso. Então, quando eu encontrei esse romance, eu estava pensando o que que eu vou trabalhar, né, na tese, sobre o que vou me debruçar. Aí eu pensei justamente em me debruçar sobre isso, né? Inclusive porque eu sou pai. Então, é uma experiência minha também, como sujeito, me toma diariamente, é um enigma, né? O que que é um pai, como ser pai, né? Como se fazer reconhecer pai, né? Como é que isso acontece? Então, é um tema realmente que para mim é apaixonante, sob todos os pontos de vista, assim. Eu acho que é uma questão também que comparece bastante na clínica, né, se a gente pensar, né? Essa questão do que é um pai, né? O que traz
essa relação, né, do sujeito com a paternidade, com esse pai, com essa função paterna. Eu também fiquei muito tocado quando a primeira vez que eu conversei com você sobre esse tema, que você me falou sobre o livro e eu lembro que você usou uma expressão desse sofrimento, né, do sujeito em relação ao personagem, né, com esse pai. E isso também me tocou bastante, porque eu me identifiquei com essa história, né? A minha relação também com meu pai não foi das melhores. Então, teve um tempo de orfandade também, por exemplo, né? Então, não é um significante qualquer, né? Esse pai, do ponto de vista psicanalítico, né? E no romance, né? Como que é esse pai para o personagem? Eu gostaria que você me falasse um pouco mais sobre isso, para a gente tentar pensar um pouco Uhum, essa função, né? E certo. essa relação, né? Eu vou retomar isso que tu falou, que é o significante não é um significante qualquer, né? É, justamente. Porém, qualquer um pode ser pai, né? Potencialmente qualquer um pode, né? E certa vez o Maurício, ele falou em uma certa aula, me parece, que qualquer um pode, Maurício Malisca, ou qualquer um pode ser pai, mas não um qualquer. Ou seja, justamente, isso achei muito interessante essa formulação, porque não é um qualquer que pode ser pai. E no romance, o pai do Giuseppe, que é o protagonista, é um pai, claro que precisa ser articulado ao tempo, né? Ao tempo, porque a gente está falando do começo do século XX. Então, é um pai militar, né? Ele é polícia militar, né? Serviu no exército italiano. Um pai muito autoritário, um pai muito conservador, um pai muito frio, muito, muito, muito intenso em suas cobranças perante o filho, né? Também uma família com recursos, econômicos muito escassos. Então, o Giuseppe, ele passou a infância toda se sentindo, não só a infância toda, a vida toda, mas isso, né, começou na infância, se sentindo esmagado pela dívida. Se sentindo esmagado pela dívida impossível de ser paga. Primeiro indícios da dívida é justamente na medida em que esse pai não direciona um olhar para ele. Esse pai não direciona um olhar de reconhecimento. Então, até o Giuseppe aponta essas perguntas, mas o que que eu tenho que ser, né? O que que eu tenho que entregar para esse pai para que eu possa me sentir amado, reconhecido? O segundo momento intenso de dívida é no momento dos estudos, porque era uma família pobre, e o pai conseguia pagar os estudos do Giuseppe com muita dificuldade, com muitos sacrifícios. É um pai que fazia questão o tempo todo de apontar o grande sacrifício, o grande desgaste que era sustentar os estudos do filho. Então, os estudos eram para o Giuseppe uma questão de ter que demonstrar e tem que pagar a dívida, né? Então, ele sempre se sentiu em uma relação digamos assim, uma relação alienada esse pai, né? Como se ele tivesse que entregar algum produto, ou ele ser um produto diferente daquilo que ele seria enquanto filho, né? Então, a dívida é um dos grandes temas desse romance, articulado com o tema da traição, porque, digamos assim, o grande eixo, o grande ponto central do romance é a traição. Por quê? Porque após uma vida conturbada com esse pai, né, nessa relação de dívida, nessa relação de muita dureza, de muita cobrança e tudo mais, Giuseppe o romance inicia assim, na verdade, né? Ele já é adulto, ele trabalha pelo cinema, né? Ele escreve roteiros pelo cinema,
quando num belo momento ele recebe uma ligação da família dizendo que o pai estava acamado e estava em um estado muito grave que ele teria que voltar para sua cidade natal para estar perto do pai, né? E quando ele chega, o pai se encontra acamado em uma situação grave, porque ele tinha sido diagnosticado com um câncer no intestino, um câncer maligno, né? Então, o pai teria que passar por uma cirurgia e exteriorizar o câncer, né? Ou seja, exteriorizar o câncer fazendo um ânus artificial, ou seja, uma, uma situação terrível, né? Ou seja, não é qualquer situação diante da qual o Giuseppe se encontra, né? Então, desde os primeiros momentos é muito interessante porque o Giuseppe conta, né, do impacto de encontrar o pai naquelas condições. O pai caído, o pai, esse grande outro castrado, mas castrado em uma situação realmente é, sofrida, próximo da morte. Então, por exemplo, tem uma passagem o Giuseppe conta que ele não conseguia estar perto do pai pelo mau hálito, ou seja, o asco que ele sentia pelo mau hálito, digamos assim, o impossibilitava, isso nas palavras dele, o impossibilitava de permanecer perto do pai. Claro que não era um mau hálito, né? Mas é justamente a impossibilidade de ocupar o lugar de filho que ele deveria ocupar perante esse pai. Então, ele a todo momento tenta estar perto do pai, mas não consegue, arranjando formas de fugir, né? Encontrar movimentos de gozo para fugir de seu lugar, né? Para cumprir o lugar de filho. Então, chegou uma hora que ele trai o pai. Isso que eu trago o tema da traição, porque o pai, em fim de morte, em fim de vida, próximo da hora da morte, e o filho o abandona, camando, né? Acreditando que ele estivesse já bem, né, depois da operação, acreditando, né, se iludindo, acreditando que já o pai tinha saído do perigo, ele volta para casa para trabalhar e durante a viagem ele recebe a ligação dizendo que o pai tinha falecido. A partir daquele momento começam a eclodir umas sequências, umas séries de sintomas hipocondríacos, sintomas que remetem a uma certa neurose de angústia, fobias muito graves, né? Então, o romance inicia assim, né? Com um ato de traição do Berto perante essa impossibilidade de estar ao lado do pai, por culpa da dívida, né? Porque a dívida é justamente o que eu venho escutando, é inversamente proporcional à proximidade com o outro. Não sei se vocês já pararam para pensar nisso, né? Mas justamente na medida em que eu me sinto em dívida, eu não consigo me aproximar do outro porque justamente a dívida me esmaga. Então, o sujeito tenta fugir da dívida se afastando. Só que quanto mais eu me afasto, mais a dívida aumenta. Não sei se vocês já pararam para pensar nessa relação, né, entre a dívida e a distância, a proximidade do outro, né? Então, o Giuseppe foge, querendo se afastar da dívida, mas quanto mais se afasta, mais a dívida o esmaga. Então, a culpa, né, pela traição, claro, uma culpa que o acompanha ao longo de toda a sua história, se ativa com intensidade após a morte do pai. Porque, tal como no mito do pai da Horda Primitiva, se o reinado tirânico do pai era potente em vida, a partir da morte desse pai tirânico, o seu poderio se potencializa porque se torna simbólico. Se torna simbólico na medida em que é ativada a culpa, né, exige o pagamento da dívida, né? Então, se ativa na medida em que o pai se torna simbólico, na medida em que o sujeito se sente em culpa pelo ato, né, pelo parricídio.
Então, é muito interessante porque a história do Giuseppe representa muito bem esta relação, né? E na pesquisa eu traço relações com outras tragédias, sempre no campo da literatura, que que trazem pontos em comuns e pontos de diferenças, né? Traço relações com o Hamlet, traço relações com o Edipo, justamente para trago dos sujeitos que o Antônio saiu, Eu acho que deu uma estabilidade aqui, teve uma estabilidade aqui. Estão conseguindo me ouvir mas agora? você está me ouvindo, né? Estou, agora sim. Uhum. Eu estava dizendo que tanto que no seminário quarto, ali o Lacan lança aponta essa questão, né, de que o que é um pai é uma pergunta que é e sempre será impossível de responder, né? Porque uma coisa é o que é o pai. Aí a gente tem uma certa formulação, né? Que o Lacan, após o Freud, elaborou, né? Que é a questão do significante, do nome do pai, é feito na metáfora paterna, né? Tudo bem. Agora, o que é um pai, aí é outra história, né? Porque aí a gente cai justamente no campo tanto do real quanto do imaginário articulado ao campo do simbólico. Então tem um real na paternidade, a meu ver, que é o do impossível, né? Todo pai carrega um impossível. Inclusive no livro do Joel Dor, que trabalha a questão do pai, ele diz isso, o seguinte, ele diz que todo pai, justamente, todo pai, ele precisa dar provas de ter algo que ele não tem, que nunca terá. Uhum, sim. Justamente que é a dimensão fálica, né? É interessante esses sintomas que surgem esse personagem de após a morte do pai, né? E são sintomas bem potentes, né? E ao mesmo tempo esse olhar, né, dele para esse pai que ao mesmo tempo era um pai potente que depois passou a partir ali da cirurgia a ser um pai, né? Isso me lembra muito a questão do significante fálico mesmo, né? Quer dizer, essa Sim. potência e de repente esse desfalecimento, né? Essa ausência aí, né? Essa presença e essa ausência, essa forte presença e uma ausência também, né? Ao mesmo tempo. Tem uma questão na relação de Judá com Jesus, é, que é justamente esse ódio, né, que o levou à traição em nome de uma dúvida, diz inclusive um psicanalista, Massimo Recalcati, que é um psicanalista que eu adoro, que ele estuda e pesquisa essa articulação entre religião e psicanálise. É justamente no olhar de Judas tem um olhar de desconfiança, tem um olhar interrogatório. Mas tu és realmente isso? Tu és realmente isso tudo que tu promete, né? Tu és esse todo-poderoso, tu és filho de Deus? Não é essa a pergunta que leva justamente ao ato de traição, né? É ao abandonar Jesus, é ao entregá-lo aos inimigos, né? Que em última instância é a pergunta que a gente lança para todos os nossos pais. Mas tu és realmente um pai, né? Tu não deveria ter feito mais, tu não deveria ter sido um pai melhor, né? Por que que tu falhou? Por que que tu não me entregou, né? A tua herança, aquilo que eu esperava de ti. Então, isso de alguma forma está em cada um de nós, né? Especialmente para o neurótico, essa relação perante o grande outro, de enaltecê-lo ao nível de um outro não castrado, e na medida em que esse outro cai, porque sempre cai, o ódio perante isso, o ódio, o asco, a impossibilidade de olhar o outro como um humano, né? Muita demanda de amor diante desse grande outro que é castrado, né? Uhum. Então,
Isso em Berto vem muito, em Giuseppe vem muito essa questão, né? Ao longo do romance. Essa, essa impossibilidade de olhar de outra forma o próprio pai. Ed è muito comum a gente escutar no próprio consultório, na nossa clínica, essas relações entre filhos e pais. É muito comum os filhos buscarem outros pais, né? Pais melhores, pais supostamente mais poderosos, mais potentes, pais idealizados, né? Quando a questão não é encontrar um pai no outro, né? Mas um outro no pai. Ou seja, como conseguir olhar um outro naquele pai que eu vejo como alguém fracassado, como alguém caído, como alguém Uhum. Sim. mortal, né? Sim, isso é interessante também porque faz a gente pensar, né, que essa mesma pergunta que a gente dirige, né, ao pai, né, enquanto esse outro, essa herança que foi herdada, né, por ele e tal, ela é uma pergunta também que acaba a gente se fazendo quando a gente é pai também, né? Porque a gente se pergunta também, né, o que pai eu sou para esse filho, né? Sou o suficiente, não sou, né? Também tem os fracassos, né? Que você, depois de um percurso de análise, você consegue identificar, né? Nesse exercício da paternidade, né? Por assim dizer. É, mas eu acho que se puder fazer essa pergunta, eu caminho. Agora, quando a gente tem, por exemplo, pais entre aspas, que não se põem essa pergunta, aí isso pode gerar efeitos tremendos, né? Por exemplo, vamos pegar o pai do Schreber, né? Ou seja, ele não tinha perguntas sobre a paternidade, pelo contrário, ele tinha um monte de respostas. Porque se a gente for pegar o manual de pedagogia do Schreber, né, que naquela época, inclusive, era famosinho, né? O Schreber, o pai do Schreber tinha elaborado toda uma metodologia pedagógica para justamente educar os jovens. Então, não era um pai que se questionava, que apresentava a castração. Era um pai que tinha todas as respostas, mas não respostas humanas, respostas delirantes, humanas no sentido que revelariam, né, uma certa humanidade no sujeito. Não, respostas delirantes, né? Tem trechos nessa obra onde ele fala, por exemplo, deveria se utilizar de leitos especiais, deitar o jovem, prender os pés, prendendo os artos, esticando a coluna para que as vértebras pudessem se rendeitar, porque, né, a postura indicaria, ou seja, era um discurso delirante. Era Uhum. justamente um discurso de seccionar o outro, seccionar o corpo, um corpo desgregado, né? E não é isso que o Schreber revela nos seus delírios, né? Justamente um corpo desgregado, né? Um corpo completamente é, desmembrado, parece, né? Porque justamente não foi possível desse pai transmitir algo, transmitir isso que é da ordem do simbólico, né? Então, quando um pai não se questiona, aí a gente, a meu ver, a gente tem problemas, né? Porque justamente ele está impossibilitando muitas vezes fazer com que o outro se depare com a castração. É um pai que não pergunta, é um pai que não quer mostrar, que está negando a castração. Um pai que poderia estar escondendo a castração de diversas formas, né? Inclusive, se a gente parar para pensar, o que a gente encontra hoje, no discurso do masculino, muitos são homens que não querem se haver com a própria masculinidade, que defendem e sustentam aquela tal de masculinidade heterotop, não é?
macho alfa, né? É justamente um discurso, quando cai na questão da paternidade, é um discurso tenta tamponar a falta, que tenta tamponar a castração. Então, o que se transmite diante de um discurso desse é problemático, né? Não transmite algo construtivo, né? Algo que possa, diante do qual o filho possa vislumbrar algo do humano, algo do subjetivo, do limite, algo da finitude. Não, aparece como uma, um grande outro, todo-poderoso, né? Idealizado, onipotente, que não admite falhas, que não admite castração. E isso, ao meu ver, está trazendo gravíssimos efeitos subjetivos, né? Pensar mais um pouco ali, que você falasse um pouco mais, David, sobre esse momento, né, em que esse personagem, né, do Giuseppe Berto, ele nessa relação com o pai, que você diz que ele se pergunta o que ele poderia fazer para ser amado e ser reconhecido, né? Que me chamou a atenção porque isso é uma fala de sofrimento, de um lugar de sofrimento, na medida em que o sujeito está fazendo, né, essa demanda para o outro, no sentido de eu preciso ser amado, então o que eu posso fazer para que isso aconteça, né? E ao mesmo tempo, quando você relatou, não apareceu assim também algum tipo de sintoma, vamos dizer, como apareceu quando o pai morre, né? Aí eu te pergunto, no romance aparece alguns sintomas já antes da morte desse pai? E que sintomas seriam esses? Só para a gente ter também uma visão mais alegórica aí do romance, do personagem. Olha, uma primeira questão que me surge nesse momento é a relação dele com o gozo. Porque o Berto, ele tem um jeito muito singular de gozar. O que ele tenta fazer ao longo de toda a sua vida? Alcançar uma glória, alcançar a glória. Por quê? Porque ele relata no seu livro, ele relata uma lembrança onde ele estava na escola, semana dos exames, das provas, ele se sentia extremamente angustiado e ansioso em ter que trazer resultados extremamente positivos, notas altíssimas, para fazer valer a pena o sacrifício do pai, né, em pagar os estudos e tudo isso. Então, ele se mata de estudo, extremamente, isso já é um sintoma, extremamente angustiado, é, é, só que ele não consegue as notas máximas. Então ele entrega notas, poderiam ser medianas, né? Mesmo que na verdade fossem notas boas, se a gente parar para pensar, né? Diante da dificuldade da escola e tudo mais. E o pai responde para ele o seguinte: o teu futuro sarà, in italiano si fala assim, tu finirai in galera. Isso traduzido seria: você vai acabar preso, você vai acabar na cadeia. Então, essa foi quase uma profecia, né? Porque justamente o que que faz o Giuseppe inconscientemente? Ele se identifica a isso, só que é ao oposto, né? Então, para eu não cair, para eu não ir para a cadeia, eu preciso encontrar a glória. Eu preciso encontrar a glória que inclusive o meu pai encontrou, porque no exército ele foi condecorado pela sua bravura, pela sua coragem, pelo seu serviço. Então tem toda essa dimensão simbólica da pátria, da Itália, do fascismo, são todos significantes que circulam na experiência psíquica do Giuseppe. Então, diante de tudo isso e diante da profecia do pai, ele se põe, né? Podemos pensar quase em ele constrói um eu ideal a partir desse ideal de eu paterno que introjeta a glória. Então, ele tenta incansavelmente encontrar a glória. Primeiro ato é isso de como se fala? É, ele entra do exército, né? Ele entra no exército e vai para a guerra. Ele vai para a guerra. Ele participa da Guerra da Abissínia. Ele, é, ele quase morre,
né? Ou seja, ele passa por situações extremamente perigosas. Ele não faz a experiência da guerra como, né, de forma tranquila, não. Ele precisa encontrar glória. Então, essa é uma forma, né? Um gozo muito que leva ele a muito sofrimento. Outra forma, por exemplo, é justamente a relação dele com o dinheiro, né? Mesmo antes que ele começasse a sofrer intensamente depois da morte do pai, uma cobrança tremenda em relação ao dinheiro, é, uma avareza muito, muito sintomática, tal como o pai, ele também guarda o dinheiro, ele também segura o dinheiro, ele é muito duro, muito duro. Só que o duro nos dois sentidos, ele é muito duro com o dinheiro, quanto é duro com os afetos. Então, essa pobreza, né, se revela tanto na relação dele com o dinheiro, quanto na relação dele com os outros, especialmente com o sexo feminino. Tanto é que ele tem graves problemas na relação com a mulher. Ele odeia a mulher, né? Odeia o feminino, né? Tanto é que ele apresenta isso em diversas situações, né? Ao mesmo tempo que também ele se posiciona perante o outro em uma posição muito narcísica. Todo gira em torno dele. Assim, o olhar dele está sempre voltado para ele mesmo. E os sintomas, e o mal-estar, é, é a sua satisfação, é as queixas, é os incômodos, é as frustrações. O outro simplesmente não aparece, Uhum. especialmente a mulher. A mulher é tratada como objeto, extremamente objetificada. Então, essa questão da glória culmina no momento em que ele precisa escrever o grande romance que imortalizaria ele na dimensão no campo da literatura italiana, ele começa a procrastinar, né? E vem a procrastinação, outro sintoma. Porque toda vez que ele tenta escrever o romance, ele se tortura, ele se maltrata, porque nunca é o suficiente, nunca é romance perfeito, nunca é escrita que vai capturar o leitor, nunca é bom. Então, ele nunca consegue encontrar essa glória ao mesmo tempo que a persegue. E no final do romance, em busca dessa glória, em busca desse romance ideal, ele abandona a família, ele abandona a filha. Então, ele mesmo, como pai, não consegue sustentar o lugar da paternidade, né? Ou seja, ele não consegue se desvencilhar desse fantasma paterno, né? É, então, o romance não termina bem. Porque o romance, desculpe o spoiler, mas o romance termina justamente com o exílio da traição, a culpa e o exílio. Uhum. Ele se exilia em uma ilha, pequena ilha da Itália, vende tudo, corta todos os laços. Ele é traído pela esposa. Ele é tão insuportável e tão narcisista que a esposa trai ele justamente porque não aguenta mais. Então, ele se exilia, se afasta de todo, de todas, para escrever esse livro. E no ato final desse livro, a filha, já grande, né, encontra ele depois de diversos anos, vai visitar ele, e quando os dois se encontram, sentam em um banco, olhando o mar, e não há palavra. Não há palavra possível, porque são dois estrangeiros um com o outro. Uhum. Ele não sabe nada dela, ela não sabe nada dele, ela levanta e vai embora. Então, ele não consegue fazer laço, não consegue justamente por não ter suportado, por não ter feito um luto do pai, digamos assim, o luto desse pai, ele não consegue ocupar o lugar de pai. Ele não consegue assumir para si a paternidade de outra forma, né? Ser um Uhum. pai diferente. Então, é muito intenso o romance, é muito forte. É, Sim. E muito psicanalítico, né? Porque
justamente porque se ele não faz esse luto, né, como que ele pode inventar esse lugar para ele, né, ou ter esse lugar para ele, né? Sim. Mas eu vou abrir agora então para as contribuições, perguntas. A Raquel estava inscrita, não é isso, Raquel? Sim, mas aí eu me desinscrevi, porque Ah, eu foi? senti que era hora de debate. Não, porque eu estava bem, uma questão bem situada naquela hora, mas aí eu digo, poxa, não é agora ainda que está aberto. Aí eu digo, eu vou fechar para esperar a hora. Mas então, uma vez que agora é hora que a gente pode questionar algumas coisas, Eu, eu achei muito interessante, apesar de ter chegado atrasada, né? Mas peguei o bonde andando e gostei muito do formato, como Davi trouxe essa questão, né? Do pai, e o pai na psicanálise, porque é aí que a gente precisa situar, no caso da nossa leitura, né? E eu fiquei pensando que ele trouxe, aí foi naquela hora que ele trouxe Schreber, né? E eu fiquei pensando, aquela hora do Schreber, que não, aquela hora, no momento, né, da emasculação dele, de fato, porque naquela hora ele passa pela morte do pai, né, a morte paterna. Então, é naquela hora que há o apagamento do pai, e por quê? Porque ele tinha passado num concurso, né, ia ter uma posição de emprego, de salário, toda uma coisa que o trouxe para o poder. E ele, ao invés de, quando ele precisou viver a morte simbólica do pai, nesse momento ele pirou. Não só pirou assim no sentido, né, do descontrole emocional mesmo, mas no sentido de também tender a passar para o lado da mãe. E aí a sexualidade é o momento que ele emasculou, né? E eu achei isso muito interessante, porque eu acho que atualmente, quando estou dizendo atualmente, é de Lacan para cá, nesses estudos que a gente vem fazendo, dando a ênfase à pulsão invocante, onde essa pulsão, essa voz não é sonora, ela aparece aí de forma muito intensa, e é nesse momento que, grosso modo, é capaz e é possível de surgir o sujeito, né? O sujeito do inconsciente. Então, é nessa hora que é o que eu entendi que ele trouxe para a gente, mas que isso, até Freud e Lacan, isso era meio amarrado, porque a gente não tinha esse esclarecimento ainda essa conotação contemporânea de que essa voz que ia fazer suplência a esse pai e a essa morte desse pai, ela era muda, ela era afônica, ela não tinha sonoridade. Não é que ela era muda, era que ela não tinha sonoridade. Então, achei interessantíssimo a forma como você trouxe, porque dá pano para as mangas aí, muita discussão, né? Muita coisa, porque é muito amplo. A gente sabe que toda a psicanálise ela está montada naquela equação lacaniana, onde se monta desejo da mãe no numerador e nomeação do pai. Então, está lá na própria equação base de todo o estudo lacaniano. Achei muito interessante e estou só comentando, né, porque achei interessante. E naquela hora específica me chamou muita atenção, porque você trouxe vários exemplos, inclusive o próprio Schreber, que a priori não aparecia essa coisa da morte do pai numa leitura psicanalítica, né? Mas aí hoje a gente pode ver isso porque tem outro formato. Valeu, Veja, David. Raquel, mas eu que agradeço. Só para complementar, quando tu fala, né, o que que não se transmitiu a lei, né? Mas o que que transmitia o pai do Schreber? Regras. Porque a lei é uma coisa e as regras são outra.
ele era ótimo em fazer regras. Tanto é que o livro dele é um grande manual. É como se fosse o DSM. É a mesma coisa. O livro que o pai do Sheber escreveu é um DSM, só que é envolvido em relação a outras, anatômicas e tal. Então, é um livro que impossibilita o emergir da lei, que dá falta. É um livro, pelo contrário, que tenta tamponar a falta com um excesso de regras delirantes que Uhum. visam meticulosamente reendereçar a criança, né? Então, não é olhar o sujeito criança como um sujeitinho, não. É olhar ele como se fosse um prego torto que precisa ser, né? Como se diz, endireitado com Exato. regras. Então, Uhum. isso impossibilita o se transmitir de uma lei, né? Da lei do O encontro desejo. com o sujeito, né? O próprio encontro com o próprio sujeito. Exatamente. Uhum. O Vitor também está inscrito, tá? Eu peço desculpa aí mais uma vez, porque eu não consegui retomar aqui a câmera, né? É, não estou conseguindo, mas também não vou ficar preocupado com isso, porque para a gente não interromper o fluxo da roda de conversa. Vitor, por favor. Me escutam? Sim. Sim. Tá bem. Bom, primeiro, agradecer tanto o Areda quanto o David, o Areda por proporcionar esse espaço super importante aqui de conversa, né, que é o Travessia, essas conversas aí que abrangem o campo da psicanálise, e ao David pelo tema, por essa pergunta que é extremamente instigante e que toca, me parece, a todo ser humano, né? Em algum momento, isso, né, a pergunta sobre o pai, o que que é o pai, ou o que que é um pai, é, é algo que, enfim, passamos, né? E principalmente é, ao, ao passar pela análise, pela experiência analítica, é, porque se escuta, né? Tá se falando durante da própria experiência da análise, se está falando do pai, mas ao mesmo tempo acontece uma espécie de estranhamento sobre aquilo que se fala, essa palavra que tu trouxeste, David, a respeito do estrangeiro, né? Parece que tem um estranhamento, tá, mas eu estou falando realmente do pai de carne e osso, né? Então, eu achei interessante essa fazer um comentário geral primeiro, né? Essa tua proposição que tu traz relativa a aí ao recalcate dessa relação da traição de Judas. Fiquei curioso com essa elaboração, assim, mas me surgiu uma questão aqui que foi justamente essa elaboração que tu foi fazendo a respeito desse lugar do pai enquanto o atrelado, me parece, ao ideal. E nesse sentido, atrelado ao ideal enquanto um grande outro não castrado, né? Nessa, nessa relação, então, do pai posto nesse lugar de ideal, e que é algo que parece que vem no próprio romance do Berto, e que tu disseste, né? É um romance ideal que supostamente trará a glória ao Berto. E aí eu queria discutir um pouco a respeito disso, se de fato na Itália houve uma glória ao nome, trouxe uma glória ao nome do Giuseppe Berto a partir desse romance, e que te escutando agora me parece algo aí quase como se esse romance também ele gerasse uma espécie de sofrimento para o próprio Berto, na medida em que ele
escrevia e quase como se esse sofrimento que o leva ao exílio fosse o pagamento da dívida, o romance enquanto esse pagamento, porque ele vem quase que no lugar da castração do pai. Então, ao ver a, a, a queda e a subsequente morte, o falecimento do pai, ele elabora quase que esse luto através do romance. Quase como que o romance ele vem também nesse lugar fálico, né, que tu disseste aí sobre a glória, mas é uma glória que ao mesmo tempo o leva a pagar com o exílio e certo? não conseguir suportar o lugar de pai também, né? Sim. Eu fiz uma relação que toca exatamente neste ponto com a tragédia do Hamlet, porque Hamlet também paga, pelo menos. Na tragédia toda, ele tenta pagar a dívida, né? Tanto é que o Lacan diz, o tempo subjetivo do Hamlet é sempre um tempo articulado ao tempo do grande outro. Não é um tempo dele subjetivo, né, mas é o tempo do grande outro. Então ele está sempre se movimentando, está sempre se posicionando em relação ao desejo do grande outro. Então ele passa a tragédia toda tentando cumprir com sua promessa, matar Cláudio para fazer justiça no reino, certo? Só que ele não consegue, né? É a peça da procrastinação, ele não consegue. Toda vez que ele tenta, o impossível de se cumprir, porque o próprio desejo matar Cláudio seria matar ele mesmo, né? Porque ele é Cláudio. Cláudio representa o desejo do Hamlet, porque Cláudio fez aquilo que Hamlet desejava, né? O parricídio é casar com a rainha, né? Só que como é que ele consegue pagar? Pagando com a própria vida. Porque no final da tragédia, ele mata sim Cláudio, mas quando ele já estava em fim de vida, quando ele estava morrendo. Então ele paga com a própria vida. E o Giuseppe faz algo muito parecido, porque em prol de pagar a dívida, ele paga com a própria vida. Porque é isso de se exiliar, é uma morte simbólica. Não é uma morte real, no sentido do corpo morto, né, de morrer, mas é uma morte simbólica. Cor, né, o corte dos laços familiares, do trabalho propriamente dito, porque no romance ele escreveu o livro, mas a relação dele com o trabalho foi para água abaixo, né? Se exiliando em uma ilha. Então, para que escrever o livro, então? Qual que seria o sentido desse livro sem o laço com o mundo? Então, sim, eu vejo que ele pagou, se punindo, pagou uma tortura, digamos assim, né? Pagou com a própria vida. Uhum. Eu queria Bom, falar, pois não, Beatriz. ei, Pode falar. Antônio, parabéns pelo espaço. É David ou David? É David, Davi ou David? Nenhum dos três. Ah, É Dávida. é David, né? É, parabéns, obrigada, né, pela sua exposição. E eu fiquei pensando que esse personagem, né, David, ele não quita essa dívida, né? Ele segue em dívida, né? Aí você até falou, não fez o luto, né, desse pai. E como é que você mudaria o curso dessa história, né? Se você fosse escrever diferente, como é possível quitar, né, uma dívida que em algum momento já esteve para todos nós, né? Assim, em alguma medida, né? Eu vou te contar esse breve trecho que na verdade é da obra do Nietzsche, Assim Falou Zaratustra, que é uma obra trabalha muito o luto, né? No começo da obra tem o Zaratustra que desce da montanha, né? Ele precisaria comunicar a sua grande verdade que ele conseguiu alcançar depois de muita meditação, depois de muito, enfim, de um certo exílio também, ele desce para comunicar
a sua verdade, que era, dito de forma, assim, resumindo, a fieldade à terra, né? Ser fiel à terra. Ele chega em uma cidadezinha onde tinha uma festa circense, uma grande festa, uma multidão de pessoas, e na cidadezinha tinha um fio, né, pendurado com um equilibrista, um acrobata, passando de uma ponta para o outro, né? Claro, podemos ler justamente o acrobata como uma metáfora da nossa condição de sujeito, né? Porque nós andamos na nossa vida sempre nos balançando em cima de um fio, né? Caindo de um lado para o outro. Então, enquanto todo mundo assistia o acrobata tropeça, ele dá um passo errado, como nós fazemos na vida, e ele cai. Ele cai e se esmaga no chão. A multidão, horrorizada com a caída, como a nossa multidão, como nós nos horrorizamos com a caída, foge, vai embora, nega a morte, nega a caída. O que que faz Zaratustra? Zaratustra se aproxima, acolhe o morto, acompanha o último exalar de vida do morto, ato muito humano do Zaratustra, e decide carregar o morto nas costas. E aí começa o luto, é a representação do luto. Aí o Zaratustra começa uma caminhada no meio da floresta, ao longo de toda a noite, até que chega o nascer do sol, próximo do horário do nascer do sol, e Zaratustra entende que era hora de deixar o morto, né? De depositar o morto. Aí que está a chave do que eu quero te dizer. O Zaratustra não cava um buraco e faz uma lápide, como a gente costuma fazer com os mortos. O que que ele faz? Ele busca, procura uma árvore cava com um buraco dentro, e ele deposita o morto na árvore. Podemos ler isso um pouco assim: o morto se torna parte do ser vivo. O morto como linfa vital do ser vivo. Então, o trabalho do luto não é o esquecimento, a negação da morte, mas justamente a simbolização necessária para que o morto se torne linfa da nossa história, se torne uma marca, mesmo que dolorida, mas uma cicatrização de uma ferida para que possa se tornar linfa. Então, não é abandonar o pai, não é negar o pai, mas é carregar o pai por um certo tempo, até que seja possível fazer dele linfa, fazer dele memória, né? Então, eu vejo que um pouco, eu gosto muito dessa passagem, porque, para mim, é a metáfora justamente do É linda que essa seria um passagem. luto, Sim, né? muito, muito, muito importante, bonita. Sim. Isso me lembrou também a questão da melancolia, né, que eu me vejo às voltas pesquisando sobre, e me lembrou porque o melancólico, né, ele se denomina um pouco assim o morto-vivo, né, esse morto-vivo, né, é como se ele tivesse ainda mais ligado a essa morte, porque ainda não fez o luto, né, não consegue fazer o luto, do que a própria vida, né, E às vezes o mas luto, né, David, é só te atrapalhar um pouquinho, assim, Antônio, porque eu fiquei pensando também que às vezes o luto é uma reinvenção desse pai, é uma reinvenção dessa função, que às vezes uhum, realmente não foi possível, sim, né? sim, sim. Mas é isso, gente. Está ótimo, mas estamos já com 17 horas e 5 minutos. Agradeço muito aí ao David, né, pelo aceite, ao convite, né, por essa exposição e da forma como você colocou também. É a segunda vez que conversamos, mas eu acho que vai ter uma terceira, viu, David, ou mais, para falarmos ainda sobre esse tema. E lembrando que na próxima semana nós estaremos aqui com a psicanalista da escola lacaniana de psicanálise de Vitória, Cláudia Prete, que estará nos fazendo uma intersecção entre psicanálise e direito e falando sobre a questão da responsabilidade parental, né? Quais os efeitos dessa responsabilidade, essa terceirização da responsabilidade parental, né? Melhor dizendo. E
Depois disso, a gente vai dar uma parada e retomamos na segunda quinzena de janeiro, no dia 22, com a Claire Gili, que vai nos falar aqui sobre o tema da voz em psicanálise. Tá bom? Então é isso. Muito obrigado a todos que participaram. Desculpe aí pela câmera que não foi, mas foi bom também. A marca da castração que comparece. Estamos aí para lidar com isso, de alguma Obrigada, forma. Tá, Davi. gente, obrigada. Tá bom, Obrigado, gente? gente. Foi muito Tchau, bom. tchau. Tchau.